Presencia esta mañana. Es una alegría tenerlos de nuevo por acá en nuestro ciclo de conferencias del mes de la Biblia. Y hoy muy alegres, muy contentos y muy emocionados porque nos acompaña una persona muy especial. La charla que se tiene programada para hoy se llama Pablo, su teología y su evangelio. Definitivamente es una charla sobre un personaje muy importante, pero muy mal entendido y muchas veces desconocido dentro del cristianismo en general, y en el catolicismo también sucede. Y para esto, con gran alegría y emoción, vamos a tener al hermano Helio Paceto, quien es el que va a hacer la presentación de ese tema tan interesante y tan relevante. Aunque muchos de ustedes conocen al hermano Helio, es un amigo de nuestro centro, un hermano, voy a hacer una breve presentación porque en realidad el currículum de él es amplio, pero voy a hacer un pequeño resumen. El hermano Helio nació en Brasil, pero está radicado en Jerusalén desde 1987. O sea, tiene más de 30 años de vivir allá por Jerusalén. Es hermano de la congregación de Nuestra Señora de Sion, director y profesor del Instituto Ratisbona en Jerusalén. Y sus áreas de interés y de investigación o su especialidad es la literatura rabínica, los primeros escritos cristianos y el tema de Rashid. Sus estudios los realizó en el Instituto Católico de París, en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en la Col Bibli de Jerusalén. Ha escrito gran cantidad de publicaciones y artículos especializados, artículos de revista especializados. Así que le damos la bienvenida con gran emoción al hermano Helio. Sí voy a pedir, perdón, antes que mantengan los micrófonos en silencio para que no interrumpan al hermano Helio en su exposición. Y vamos a tener aproximadamente unas 45 minutos o una hora para la exposición de Helio, y después unos 15 a 20 minutos para preguntas o inquietudes. Les repito, mantener en silencio, por favor, sus micrófonos. Bienvenidos a todos de parte de las hermanas de Sion y de nuestro centro. Y bienvenido al hermano Helio. Adelante, Helio. Gracias, Edma. Gracias por todos. Shalom a todas y a todos de Jerusalén, de Israel. Me alegro de estar con la gente de Pura Vida. Me falta el contacto. Estuve en Costa Rica algunas veces, pero ahora ya hace un largo tiempo que no vuelvo. Y al menos esta es una oportunidad para estar cerca de Costa Rica, de la América Central otra vez. En primer lugar, les agradezco por la invitación, por ese encuentro. Gracias, Hernán, por los contactos realizados varias veces durante el periodo y por todas las personas que forman también la parte del Serhuc. Me alegro de que el Zoom torna esto posible, ese encuentro por la distancia, pero se hace una sensación de estar muy cercana. Saludo también a las hermanas de Sion, a los amigos, a las amigas del centro, a las personas que hay conocidos, que ya tenemos conocidos por aquí o por otros lugares, y a todos aquellos y aquellas que encontramos ahora por la primera vez. Para mí es curioso porque admiro la disposición que tenéis. Estamos a las 9 por la mañana ahí en Costa Rica. El mundo es casi el contrario, porque estamos aquí a las 6:10 por la tarde. Por eso la vida que está empezando, el día que está empezando por ahí, aquí está ya casi por la tarde terminando el día, pero estamos en el mismo planeta. Esta es la ventaja de las comunicaciones. Espero también que cada una y cada uno esté bien y que este flagelo
del Covid-19, que afeta praticamente toda a humanidade, não esteja causando tanto sofrimento entre cada um e cada um de vocês. E que pronto cheguem dias melhores para toda a humanidade, que seja possível encontrar-nos aqui em Jerusalém, em Israel, para alguns encontros, algumas visitas por el país, para descobrir coisas novas juntos. Ok, graças, então, e me alegro por estar aqui com vocês agora. Para aqueles que não me conhecem, hablo um portunhol ou um espanhol, algo mais ou menos adaptado para mim. Não é algo, não existe senão para minha própria comunicação. Por isso, se no momento há algo que está impossível de entender, tomem nota que talvez no final volvemos a algumas ideias. Mas se há um pouco de atenção, creio que podemos entrar em comunicação, em sintonia entre os dois mundos. O tema proposto, que, como dijo Hernán, é demasiado, creio, atrevido para falar durante uma hora, um período curto. Portanto, qualquer intento será, por isso, incompleto e correrá o risco de ser mal interpretado. Pablo representa praticamente o escritor mais grande do Novo Testamento, com suas cartas e com suas cartas que seguem da sua escola. Por isso, não todas as cartas e epístolas com o nome de Pablo é de Pablo, mas ao menos 6 são seguramente de Pablo, as outras seguem sua escola. Também Pablo representa o mais capaz, creio, entre os seguidores de Jesus, desde o ponto de vista do conhecimento e da familiarização com o mundo judío de sua época, o judaísmo da terra de Israel, como também o judaísmo de diáspora, especialmente o judaísmo de habla grega. Por isso, Pablo é o único, se podemos imaginar, como personagem deste período, porque venia de uma cultura muito forte, diria, do mundo grego, conhecendo também o espaço político grego e romano de seu período, e também com conhecimento profundo da tradição oral de seu povo, a partir da experiência de Jerusalém ou do mundo de terra de Israel, como também, então, se fora de terra. Não temos outro no contexto do Novo Testamento. Okay? Por isso, temos que começar já a imaginar um personagem especial do ponto de vista já humano, com capacidades, com conhecimento e também com a disposição que não temos entre os outros, ao menos do que recebemos como comunicação e como informação. Diria que também outro elemento que é muito particular de Pablo, que Pablo é o primeiro que começa a formação de comunidades fora da terra de Israel, ele que marca o movimento praticamente estruturado da expansão da fé em Jesus como o Messias esperado do povo judío hacia as nações. Não temos outros nomes de apóstolos ou discípulos de apóstolos que constituem sistematicamente espaços orgânicos para anunciar a fé em Messias em la persona de Jesus. Pablo representa o personagem central em la composição do cenário do período do Novo Testamento, como também lo é em la elaboração da cristologia, isto é, para pensar o fenômeno, o mistério da encarnação, da fé em Jesus ressuscitado, que esse Jesus ressuscitado é também o Messias esperado. Por isso, toda uma cristologia ao redor do tema, é Pablo o personagem principal que elabora, que faz uma teologia e é o primeiro. Por isso, esta minha conclusão, no sentido de apresentação do personagem, uma projeção externa da realidade de Pablo, sem ter em conta o contexto religioso judío de seu tempo, a perspectiva messiânica também, conhecer a messiânica do judaísmo, a tradição oral judia que interpretou essas aspirações messiânicas, ignorando também o aspecto social das comunidades fundadas por Pablo. Todos esses elementos juntos, ignorados ou vistos com menos importância, hace impossível entender a Pablo, também impossível entender sua teologia, como também hace impossível entender corretamente a teologia cristiana. Ok? Então, se vou
para dizer que, para hablar en una hora, para tener claro que si al final de la charla vamos producir o provocar muitas perguntas, creio que estamos aí, então, na finalidade ideal do programa, ok? Porque Pablo é provocador do ponto de vista positivo, porque são coisas tantas que escreveu, que pensou, que ensinou, que não podemos ter a pretensão de conhecer e entender Pablo facilmente. É alguém para estar em búsqueda. Então, vou lançar algumas ideias e logo podemos encontrar formas de aprofundar aún mais os pontos importantes, se é necessário. Se não, hoje podemos imaginar um dia para a próxima vez, o próximo ano. Começo com uma frase que é muito central para entender um pouco do ponto de vista da relação central para Pablo, que é Romanos 11:18, que conhecemos já, pero é importante ter claro alguns pontos que estão aí. Não seas arrogante para com as ramas, pero se eres arrogante, recuerda que tu não eres el que sustenta a raiz, senão a raiz la que te sustenta a ti. Creio que é importante essa ideia que Pablo está marcando, deja claro que a realidade dos seguidores de Jesus, que vienen, aqueles que vienen de las naciones, para eles que Pablo está dizendo esta frase, é uma realidade, primeiramente, de dependência. Nossa identidade, isto é, daqueles que vienen de las naciones, tem suas raízes em algo já existente. É anterior, mas não somente é anterior, mas também é duradouro. Por isso, Pablo vai montar uma teologia dizendo que nós outros fomos associados e somos apoiados em uma base, e esta base é o povo judeu. Este elemento é elemento de fé do ponto de vista paulino. Cristo é parte do plano de Deus, já que é parte do povo de Israel, e como disse Pablo, segundo a carne, isto é, não é algo que a ideia, quando falamos de segundo a carne, imaginemos que é algo negativo. Não. Para entendermos a encarnação de Deus, temos que entender segundo a carne. A carne é algo positivo do ponto de vista de Pablo aqui. Por isso, Jesus é uma realidade judia segundo a carne. A encarnação, então, de Deus é uma realidade judia e sigue sendo uma realidade judia. O Deus encarnado, que creemos e professamos, é uma realidade judia absoluta. E isso é a que Pablo está chamando a atenção. Então, se não ter isto presente em nosso ser cristiano ou ser cristiana, é viver sem raízes e sem fundamento, segundo Pablo. Então, esse elemento é importante. Jesus, que é segundo a carne, isto é, segundo a realidade histórica que Deus elegeu um povo, e desse povo vem Jesus, Deus se hace carne. Esse elemento é importante ter claro para entender Pablo. Por isso, a ideia de carne é positiva. Por isso, Deus não quis fazer homem de forma espiritual. Ha hecho homem de forma carnal, que em hebreu se vai dizer, ele vestiu de carne. Okay? Essa é a ideia. Por isso, todo o fenômeno que podemos imaginar, conheceis do discurso, a posição, o papel de Maria, esse é um trabalho que Deus está fazendo de maneira concreta para salvar a humanidade. Por isso, não há salvação da humanidade, senão é Jesus, que é filho do povo judeu segundo a carne, okay? Não segundo o Espírito. É claro que, para estar claro que Pablo está falando de um elemento completamente concreto. Pablo é concreto, é terra. Dizendo de outra maneira, para Pablo, são duas realidades que se mantêm distintas e unidas ao mesmo tempo. O povo de Israel e as nações que vão a ser parte. A união não provoca a desaparição de um ou de outro. E a distinção que Pablo vai guardar, permanecer sempre, a distinção não provoca também a separação. Desde o ponto de vista das nações, e através de Jesus, se criou uma relação
de interdependencia. Entonces, la unión no separa y la distinción no provoca separación. Ese elemento es fundamental porque Pablo va a trabajar con la nación y vamos a ver inmediatamente. Pero creo que en algunos casos, las informaciones, como decía Hernán, las informaciones que nosotros cristianas y cristianos tenemos de Pablo no es la mejor. Estoy diciendo nosotros en el sentido muy largo colectivo. ¿Okay? Poderíamos decir que no deben corresponder al verdadero Pablo. En muchos aspectos tenemos un vicio en transmitir cosas que estão equivocadas, que atravessaram, que passam siglos já, e como se foram verdade, não temos o tempo de pensar em algumas coisas que estão muito evidentes. Então, uma correta interpretação é fundamental para ubicar Pablo em seu lugar. Eu diria, então, por isso o tema de hoje está, nos últimos anos, diria de 20 a 30 anos, há um grande salto na compreensão de Pablo por parte do mundo cristiano. Os iniciadores que buscaram isso são gente que foram entender o judaísmo do período de Pablo e também entender a partir de um conhecimento e de uma convivência com o judaísmo que continua até nossos dias. Por isso, em contato com essa tradição que também interpreta o judaísmo, se podemos conhecer ou descobrir aspectos novos do mundo religioso do período de Pablo e também do período de Jesus e do Novo Testamento. O documento da Igreja de 2001, com o povo judío e suas escrituras sagradas na Bíblia cristiana, há uma frase: personalmente, Pablo não deixa de sentir-se orgulhoso de sua origem judia, de todos os modos, continua pensando e razonando como um judeu. Para dizer, a Igreja assumiu esse aspecto de Pablo como homem judeu que continua pensando como um judeu. Então, se Pablo é um judeu que crê que o Messias vino, do ponto de vista já que estamos falando depois, ok? Em período de Pablo, alguém poderia sentir-se cômodo crendo em coisas diferentes à maioria do mundo judeu, como hoje também. Então, como disse Daniel Boyarin, um grande judeu especialista talmudista, mas também especialista no cristianismo, disse que Jesus, quando ele vino de uma maneira que muitos judeus estavam esperando. A segunda figura divina encarnada em el humano. A pergunta, diz Boyarin, não é o Messias divino viene. Isso eles esperavam. Mas a pergunta é, este hijo de carpinteiro de Nazaré, é ele que nós outros estamos esperando? Não é surpreendente, diz Boyarin, que muitos judeus disseram sim e muitos judeus disseram não. Então, se conclui Boyarin, hoje chamamos o primeiro grupo que disse sim, cristianos, e o grupo que disse não, judeus, pero segundo Boyarin, em aquele momento, a realidade é completamente diferente. Se podia dizer sim e não, no contexto absolutamente judeu, sem nenhuma contradição. Então, Pablo, a questão é messiânica. Todo o problema é entender um pouco a visão messiânica que tinha o judaísmo, a visão messiânica que teve Pablo e que ele tentou concluir como teologia messiânica. Os paganos podem dizer que, então, a questão messiânica é uma questão solamente judia. Os paganos não esperavam, não esperam o Messias. Pablo deve ser entendido, então, nesse contexto. Os judeus esperam no Messias, Pablo é judeu, Pablo anuncia, ha hecho a experiência do Messias. O problema está aqui agora. Qual será o comportamento judeu com a venida do Messias? Ou qual será o comportamento das nações com a venida do Messias? E como estas duas realidades seguirão na história? Então, esse problema não teríamos respostas. E Pablo intentou ou sentiu incomodado quando descobriu, como entendeu, que o Messias vino. Por isso, as respostas não tinha. Pablo tentou, então, encontrar as respostas. Então, o que vemos de seus escritos, de sua teologia, é uma tentativa, ou para ele, uma resposta a essas perguntas. Conhecemos quem é Pablo. Pablo vai dizer, ao menos Lucas disse, do ponto de vista,
que Pablo é educado em Jerusalém, instruído nos pés de Rabban Gamaliel, em la exacta observância da lei de nossos padres em Hechos 22. Por isso, está aí uma apresentação, uma pequena apresentação de Pablo. Vamos ver outras. Pero Pablo é um personagem muito especial e seguramente conviveu com uma realidade muito complexa. Por uma parte, ele fundou comunidades e tratou de los problemas concretos de las comunidades. Por outro lado, também Pablo elaborou uma teologia. Ele trata duas questões em momentos diferentes. Quando ele viveu, para termos claro. Então, se Pablo é um judeu praticante antes da descoberta do Messias, é um judeu praticante depois da descoberta do Messias. Mas a pergunta é, o que faz um judeu quando descobre o Messias? Qual é seu comportamento? Como não havia uma resposta, e Pablo é o primeiro que confronta, tenta responder a esta pergunta de maneira muito personal, pero fundamentado em sua tradição, não está inventando, ok? Quando ele viveu a espera messiânica, para Pablo, as nações eram vistas como separadas do judaísmo, é claro, sem lugar para elas com o povo judeu. Pero quando Pablo descobre, faz a experiência de Jesus ressuscitado, para ele, esse Jesus é o Messias, as nações assumem para Pablo sua vocação em el plano de Deus. Todavia, elas não podem nascer parte do povo judeu, não necessitam nascer parte do povo judeu e não devem nascer parte do povo judeu. Então, são várias consequências. As nações são nações. O povo judeu é o povo judeu. As duas realidades não é uma invenção de Pablo. Deus criou assim quando separou o povo judeu por uma missão. E qual era a missão do povo judeu? Ser luz para as nações. Isto é, não é para destruir as nações, não é para assumir as nações, pero para que o Deus que se revela a Israel também seja conhecido, vivido e cultuado por as nações através de Israel. Pablo dizendo que não podem nascer parte do povo judeu é a afirmação judia clássica. Os judeus assim pensavam. Pero quando ele diz que não devem nascer parte, Pablo lo hace como judeu, onde a distinção deve ser guardada. Isto é, um judeu ortodoxo, que guarda a distinção muito clara. E, por outro lado, as nações não têm necessidade de câmbio de sua natureza. Este é um elemento. Então, podem nascer parte do plano de Deus sem se converter ao judaísmo. Este elemento é um elemento que Pablo trabalha. Como vamos fazer isso? Lentamente vamos tentar ver isso, então. Então, a venida do Messias llena para Pablo a vocação de Israel. E abre as portas para as nações. Então, são dois elementos ao mesmo tempo. A vocação de Israel se realiza com a venida do Messias, porque agora as nações estão todas invitadas a entrar, associar às promessas de Israel, ok? E no segundo momento, agora as nações estão também livres para ser parte, porque não estavam desta maneira. Então, antes se entendia que o não-judeu poderia viver em relação com o judaísmo sem converter-se ao judaísmo. Conhecemos isso. Já no período de Jesus, temos tantas pessoas que estavam cerca do judaísmo. Conheceis muito bem, por exemplo, a história do centurião, ou vários centuriones, que Jesus, ou os apóstolos, encontraram. Pedro também encontrou o centurião a Cesareia Marítima. Isto é, são pessoas que estavam cerca do judaísmo, que aceitaram a economia judia, a ética judia, mas eles continuavam como paganos e também em relação ao seu mundo pagano. Eles, não? Os temerários, temos vários prosélitos e assim por diante. Pablo propõe que o Messias, Jesus, homem judeu, vino para oferecer às nações, permaneciendo como nações, a participação em las promessas de Israel, e isso é graças a Israel, e isso é também a vocação de Israel. Pero quando as nações participam do mundo das promessas de Israel, segundo Pablo, elas deixam de ser ou devem deixar completamente de ser idólatras. Até o momento que de Pablo para o judaísmo, centurião, ele estava fiel à comunidade onde ele participava do mundo judeu, mas ele também continuava ao culto ao seu imperador,
a seu governo, a seus deuses que estavam aí. Esta é a realidade judia. Quando vamos visitar o templo, em período de Jesus, temos em el templo a parte para os sacerdotes levitas, a parte para os homens judios, a parte para as mulheres judias, a parte para as pessoas com necessidades físicas de outra parte. Esse é o mundo judio. Depois, uma grande parte alrededor do mesmo espaço para as nações. A grande parte estava sempre lleno de nações. Esta gente que venia ao templo, eles tinham uma admiração, não somente para o turismo, mas também tinham uma admiração ao Deus de Israel. Pero eles volviam em suas casas, continuavam com seus deuses também. Isso estava aceitável para o judaísmo. E por isso o judaísmo aceitava um prosélito, pero esse prosélito não era um cidadão normal, com todos os direitos que teria um judeu do ponto de vista em relação a Deus. Paulo propõe agora um câmbio total, que as nações não precisam se tornar judias, e as nações, através de Jesus, aceitam ou entram em uma economia igual a los judeus. Ok? Vamos ver isso lentamente para não perder de vista. Então, a pergunta é saber se com isto Pablo está rechaçando o judaísmo, ou seu judaísmo personal, ou está inventando uma outra fórmula para esta nova realidade que está vivendo como judeu. Um judeu que não mais espera o Messias, é o caso de Pablo, não espera mais o Messias. Pablo agora crê que o Messias já é venido, por isso deve conviver não mais com a espera messiânica, mas com a realidade de fé depois do Messias. Pablo é praticamente o único que deixou seus escritos personais e, mais importante, seus escritos são os primeiros escritos entre aqueles judeus que seguem Jesus como o Messias. Este é um elemento que normalmente não temos em conta quando estudamos o Novo Testamento. Mira, os textos de Pablo impressos são mais ou menos nos anos 40 e depois, 43, 45, os primeiros escritos. Termina pelos anos 60. O primeiro texto que temos como Novo Testamento, que se atribui certamente a Marcos, pode ser do ano 70, mas não antes del 70, mas os últimos vão terminar pelo ano 110, 120. Grande parte de Mateus, Lucas, Hechos de los Apóstolos, Evangelho de João estão nos últimos anos do primeiro século e no início do segundo século. Por isso, Pablo, todo o material de Pablo é o primeiro material que é importante ter claro, onde não existia Novo Testamento, ok? É somente depois que de 30, 40, 50, 70 anos que os escritos outros vão aparecer. Por isso, Pablo contempla uma realidade que outros não contemplaram. E Pablo escreve uma realidade que outros não conheciam, isto é, a gente que está no ano 90, 100. E Pablo também habla de uma realidade que está muito cerca dos acontecimentos. Aqueles que estão nos anos 70, 80, 90, já estão seguindo uma tradição oral muito mais lejos do período de Pablo. Okay? Então, é interessante ter isto claro, quando estudamos, pensamos na literatura de Pablo. Um outro elemento importantíssimo que não temos em conta, mas vale a pena, há que ter em conta, é que Pablo é o único, então, que escreve seus textos, e seus textos contemplam o período, a existência do templo. Pablo conhece o templo, participa da vida do templo, frequenta o templo, e Pablo não conhece a realidade judia com o templo destruído. E também não esperava que o templo seria destruído um dia. Como sabemos que o templo é algo fundamental na teologia, no mundo religioso judeu do período de Pablo, como do período de Jesus, como também do período do segundo templo. Por isso, quando estamos pensando no período de Pablo, temos que pensar que ele não conheceu depois do templo. O Novo Testamento, todo o resto, vão escrever já sem a presença do templo. Ora, quando o templo foi destruído, o mundo judeu, se o judeu que seguiu Jesus, como o judaísmo que não seguiu Jesus, sentiu a necessidade de uma readaptação total do aspecto religioso, porque o templo era central no mundo religioso judeu. Por isso, os textos do Novo Testamento, os evangelhos, as outras epístolas,
Elas vão ter que responder coisas ou dar respostas a situações que Pablo não conheceu, não conhecia e não havia necessidade de escrever. Eles vão escrever depois. Um exemplo, dois pequenos exemplos para dizer o que é típico de Pablo, o que os outros não pensaram, ou pensaram em outra situação. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5, diz Pablo: porque os transmiti, em primeiro lugar, o que a mim vez recebi. Qual é que transmitiu que recebeu? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mira, para Pablo é muito simples, transmitiu uma tradição oral que não teria grandes complicações e também não havia necessidade de explicar como foi a morte, como foi o processo, por onde aconteceu, a que ano aconteceu. Simplesmente, sem grande explicação. Tudo segundo as Escrituras. E o que é mais interessante é o que diz a hora. Que apareceu Jesus, então, apareceu depois da morte, ressurreição, apareceu a Cefas, e luego a los 12. Que está estranho aí. Quando Jesus morreu, segundo os textos que vêm depois de 50 anos, dos apóstolos havia abandonado o grupo de los 12. Isto é o texto que diz mais tarde. Pero Pablo não conhecia essa história e Pablo disse que Jesus encontrou com os 12 apóstolos. Então, se Pablo não conhece, segundo essa afirmação, e aí Pablo está escrevendo isto, se é Coríntios, está escrevendo lá nos anos 50, ok, final, não depois do final, por isso é um período muito curto, muito cerca do período de Jesus, e onde a ideia dos 12 apóstolos está muito claro para Pablo. Pero mais tarde temos uma história que Judas Iscariote entra na história, depois, no final, se entrega a Jesus, segundo as Escrituras, vende Jesus segundo as Escrituras, por 33, segundo Jeremias, para dizer, mira, que há um trabalho feito mais tarde que não havia necessidade para Pablo, porque essas informações a gente sabia, estava muito cerca do período que está contando Pablo. Outro fato, outro hecho interessante, é em Gálatas 4:4, por exemplo, diz Pablo: pero al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, mira agora, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que hallavam bajo la ley e para que recebiéramos a la filiación. Que interessante aqui. Nascido de mujer, o único ponto que Pablo habla que Jesus nasceu de mujer. Pero aí não está presente. Pablo, de uma tradição, então, recebida, ele está passando uma tradição recebida. Seus escritos não mencionam outra coisa, assim como a questão da família de Jesus, onde viveu Jesus, seus padres, a extraordinária descrição que faz Lucas do nascimento de Jesus com Maria, nenhuma de elas é contada por Pablo. Isto foi mencionado e não foi relevante em esse momento. Mira, são coisas interessantes que os escritos de Pablo contemplam e que os outros sentem necessidade de explicar outra coisa por outro motivo, ou por outros motivos. Pero Pablo não sentiu, certamente não existiam os motivos quando Pablo está escrevendo. Okay? Então, é interessante guardar que, pensando que Pablo escreveu primeiro, e ele escreveu diretamente, não foi alguém, foi ele. Tinha um secretário, mas ele controlou seus escritos, sabia o que estava lendo que ele escreveu, para dizer, isto é original. Dos outros, não. Dos outros, Mateus, temos uma escola de Mateus. Juan, temos uma escola juanina. Marco, temos uma escola. São escolas, são continuadores de uma escola. Pablo, não. Pablo é único, é muito sério quando pensamos em Pablo, porque é de primeira mão. Okay? Se Jesus não deixou algo escrito personalmente, não deixou, Pablo é o primeiro que recorre da informação 5 anos, 10 anos depois que Jesus partiu. Talvez depois de 3 ou 4 anos da morte de Jesus, pelo ano 33, 34, talvez Pablo ha hecho, segundo um cálculo, ha hecho a experiência e empieza seu trabalho acerca do movimento de Jesus. Então, se alguém, os escritos são muito especiais. E se mirar com atenção, vamos ver que temos coisas a pensar entre Pablo e os outros escritos do Novo Testamento. Então, Pablo, como grande parte dos judeus de seu tempo, esperava o Messias e entendia que a vocação de Israel é ser luz para as nações. Por isso, sempre para Pablo, vão existir os dois polos, os dois fundamentos em plano de Deus. Quais são os dois? Israel e as nações. Esse é o problema de Paulo.
Esa es la conclusión de Pablo. El mundo está en dos mundos, esto es, Israel, las naciones, Israel, los goim, o los circuncisos y los incircuncisos. Pero para Pablo ahora, es necesario para el otro. Há una correlación entre la existencia de los dos. En un primer momento, Pablo va a intentar proteger su realidad judía en relación a las naciones, en el momento que, según la descripción, sobre todo, también él en Filipenses y también Lucas en Hechos de los Apóstoles, pero en un segundo momento va a desarrollar una otra teología. Entonces, Pablo, pueblo de Israel, para Pablo es el pueblo seguro, el pueblo elegido de Dios, pero esto es una misión para las naciones. Por eso una cosa está conectada con la otra. Como su misión, o como él veía él mismo, como el misionero por excelencia, Pablo vai fundar comunidades em toda a Ásia Menor. Este é um elemento único, particular de Pablo. Então, contrariamente a los evangelhos que tentam contar a história de Jesus em suas enseñanças, os escritos de Pablo contam a experiência sua ou das comunidades sobre a fé em el Messias, como ele ha venido. Então, é outra perspectiva de Pablo. Pablo não conta a história de Jesus como nos evangelhos. Pablo conta a história da fé vivida em contexto comunitário. Okay? E como tenho 50 páginas, vou tentar saltar porque o tempo é contra nós outros e seria um pecado não ter alguns pontos. Pablo guarda sua pertenência ao povo judeu todo o tempo. Isso não há que ter isso claro. Ele, por exemplo, para está muito claro, em Filipenses 3:4 diz: aunque eu tenho motivo para confiar também na carne, se algum outro crê poder confiar na carne, mas eu, circuncidado, mira Pablo, a sua apresentação, circuncidado el 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, hijo de hebreus, e quanto à lei fariseu, e quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça da lei, intachável. Então, Pablo, sua identidade, sua cidadania, é judeu em todos os aspectos. Quando está na discussão com Pedro, por exemplo, em capítulo 2 de Gálatas, por exemplo, e depois que hace uma crítica forte a Pedro, ele diz: nós outros somos judeus de nascimento, Pedro, e não gentiles pecadores. Vai dizer, há uma identidade muito segura de seu ser judeu e não outra coisa. Para ter claro, Pablo não é cristiano, não foi cristiano e não quis ser cristiano. Isso hay que ter claro, ok? O cristianismo é decorrência, é resultado dessa experiência com o grupo. Depois o mundo pagano vai assumir tudo isso e teremos depois a ideia de cristianismo separado do judaísmo. Pero o movimento de Pablo é um movimento no interior do judaísmo, uma forma nova que Pablo pensou dentro do judaísmo. E várias outras citações vão no mesmo sentido. Pablo não deixa uma religião para viver uma outra. Essa ideia é desconhecida do período de Pablo. Não existe isso para o período de Pablo, ok? A conversão podemos entender somente do ponto de vista judeu, fazer a teshuvah, isto é, fazer a volta a Deus. Esse é um exercício, uma dinâmica interna do judaísmo para todos. A ideia mesma de religião não existia, a ideia de religião. Havia uma relação com Deus, cada pueblo tem seu Deus, cada Deus tem seu pueblo. Esse mundo antigo, e os que chamamos fé em Deus se entendia como fidelidade a los costumbres dos antepassados, a las costumbres recebidas, e cada um deve ser fiel a seu Deus. Esse é o contexto, okay, religioso. A sangre, é interessante dizer, a sangue de los deuses corria por las venas de los pueblos. Okay? Então, Pablo não teria outro espaço. O mundo não teria outro espaço. Cada um estaria em seu mundo com seu Deus. Pero Pablo vai desenvolver um contexto de um Deus único que deve, podemos dizer, Pablo vai judaizar o mundo não judeu. Isto é, os elementos revelados a Israel vão ser anunciados às nações e ter como condição a elas, as nações, a vir a ser parte da realidade de Israel, pero como nação. Perdona que vou saltando os temas. Só para dizer que Pablo permanece fiel, e não é ele, mas imaginemos que Hechos de los Apóstoles, Lucas termina o Hechos de los Apóstoles no ano 100, algo para o final do siglo.
o último capítulo del Hechos de los Apóstolos, Lucas vai informar ainda, quando encontra Pablo com os ancianos judeus, dizendo: hermanos, eu sem haver hecho nada contra o pueblo, ni contra as costumbres de los padres. Pablo vai afirmar aos judeus que eu não he hecho nada contra os costumes, isto é, mantuve corretamente a tradição nossa. E os ancianos judeus que vêm visitá-lo vai dizer: os ancianos que nós outros não hemos recebido de Judeia nenhuma carta que nos hable de ti, de nenhum de los hermanos chegados aqui nos ha referido ou hablado nada malo de ti. Para dizer, Lucas termina Hechos de los Apóstolos, al final do primeiro século, dizendo: Pablo permaneceu completamente dentro da realidade da tradição normal judia, aceitada por los ancianos judeus que estavam em Roma. Isso para, então, deixar claro esse aspecto da judaicidade, podemos dizer, de Pablo. Vamos rápido o tempo, porque estou vendo solamente para não perder. Pablo vai entender, vai ler primeiramente o pensamento que o tempo está terminando. Vou solamente saltar só um segundo aqui. Hechos, ok. Pergunto aqui. Tranquilo, Helio, si Não, só para dar mais porque tiempo, não, para não tomar. perder. Ok. Para dizer, estou com muito material e não queria que fora deixar coisas importantes para o que está ensinado, e por isso estou fazendo uma pequena controle aqui. Vuelvo a la ideia, então. Pablo busca que o povo judeu não deve mesclar-se com as nações, marcar o ponto de vista, então, de separação, mas essa separação é em relação. Então, para Pablo, a venida do Messias é a realização da vocação de Israel hacia as nações. E Pablo assume para ele o papel do profeta para anunciar essa novidade às nações. Esse é o elemento que Pablo vai assumir para ele mesmo. Ele vai interpretar que a vocação de Israel como luz das nações não significa que as nações serão luzes. Ele trabalha que as nações, que Israel será a luz para as nações. Pero as nações vão ver o reflexo dessa luz. É importante que o povo receba luz para que a gente pueda perceber a luz, isto é, Deus seria percebido por a prática de Israel. Mira que 49 de Isaías 6, é uma leitura que Pablo cita em outros lugares: te vou poner por luz de las gentes, para que mi salvación alcanza hasta los confines de la tierra. Essa é a vocação de Israel. E esta é a vocação de Pablo uma vez que creu que o Messias vive. Okay? Mas se as nações não devem se tornar judias, como é a ideia, então o que seriam as nações? Certamente que não está presente em Pablo na organização de um grupo separado do judaísmo, de formação de uma igreja, mas uma realidade ao interior do judaísmo, criada a partir do judaísmo, onde as nações não se convertem em judeus e onde os judeus não se convertem em nações. Pablo, então, vai elaborar sua própria teologia. Para Pablo, seria, então, a partir de uma filiação não a partir da carne, porque é o povo judeu, a filiação da carne, pero então, se uma filiação a partir do Espírito, que seria um tema depois para trabalhar, a partir do pneuma. Okay? Esta ideia que é presente é a ideia, a fórmula que Pablo entendeu para decidir que as nações agora fazem parte do povo de Israel através do pneuma, não a partir da carne, porque isso é próprio somente para os judeus. Por isso, as coisas não se mesclam, mas as coisas não eliminam, uma não elimina a outra. Os dois encontram um lugar depois do Messias, segundo Pablo. Então, o judaísmo de seu período não teria resposta como seria quando o Messias venisse. O judaísmo não tinha essa resposta. E Pablo tenta, então, responder, porque para ele o Messias vinha. Então, entre aqueles que seguem Jesus como o Messias, Pablo praticamente é o único que faz uma teologia sobre o judaísmo, mas, sobretudo, uma teologia para as nações ou para os gentiles. E isso causa uma confusão, porque é algo novo. Não existia e não era uma coisa simples para a gente que seguia Jesus.
Porque Pablo não foi o primeiro que seguiu Jesus. Então, se Pablo recebeu uma tradição, aí tem um controle dessa tradição e vai elaborar uma teologia a partir dessa tradição. Em certo momento, Ratzinger, Cardinal Ratzinger, pelo Papa emérito agora, nesse livro de Jesus de Nazaré, disse: uma concepção reducionista da lei como resultado de uma exégesis reducionista da teologia paulina nos impide ver a alegria de Israel, a alegria de conhecer a vontade de Deus e, por lo tanto, ser capaz de viver esta vontade. Então, Ratzinger vai entender que todo o ponto importante está aí em entender uma teologia concreta de Pablo. Uma teologia, uma compreensão equivocada da teologia de Pablo, todo complica para entender esta relação da fé cristiana, Jesus judío, a igreja dentro do judaísmo, da tradição judía. Ok, a ideia de conversão, hago rapidamente porque isso conheceis. Em Lucas capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26, Lucas descreve, faz uma descrição da conversão, ou do momento que Pablo descobre o Messias. Está indo para Damasco, ele pediu carta da sinagoga para ir a Damasco, para que aí se encontrasse alguns seguidores do caminho, homens ou mulheres, pudiera levar presos a Jerusalém. Esse é o contexto de Lucas. Ele vai para o caminho de aqui para Damasco, e o caminho, antes de chegar a Damasco, há uma surpresa. E o caminho, então, sucedeu que o caminho, quando estava cerca de Damasco, de repente, lhe envolveu uma luz vinda do cielo, e aí, então, se Saulo, conheceis da história. Pero no versículo 17 do capítulo 9, o texto de versículo 15, perdão, diz: o Senhor lhe respondeu: vete, pois este me é um instrumento elegido para levar mi nome ante os gentiles. Essa é a vocação. No capítulo 22, também a mesma história, e a frase vem outra vez, versículo 21, e me dijo: marcha, porque eu te enviarei lejos a los gentiles. No capítulo 26, versículo 17, outra afirmação: e te librarei al pueblo e de los gentiles a los quales eu te envio. Por isso, toda a discussão, se a maneira que contou Lucas, o resultado é que Pablo é um enviado a los gentiles, às nações. Essa é a vocação de Pablo. Então, valeria a pena ler o que Pablo, pero isso está no ano 100. Vamos ver o que escreveu no ano 57, Pablo personalmente, quando ele explica quem é Pablo, onde ele encontrou sua vocação. Ele faz um resumo em uma frase: não é complicado, não foi para Damasco, não caiu de nada, nada apareceu. Pablo faz simples, porque é ele que está contando sua história, pero com a mesma conclusão. Mas quando Pablo, em Gálatas 1:15, mas quando aquele que me separou desde o seno de minha madre e me chamou por sua graça, tuve a bem revelar a mim a seu filho, para que lhe anunciasse entre os gentiles. Termina aí a história da vocação de Pablo. É isto. Então, esse relato é original, porque é escrito com Pablo, certamente com o secretário, mas Pablo conhecia o que estava escrevendo. E aí é a visão que há Pablo de sua vocação. Por isso, a vocação de Pablo é a mesma de Jeremias, é a mesma de Isaías. É a mesma. Isaías 49:1 diz: o Senhor desde o seno materno me chamou, desde as entranhas de minha madre recordou mi nome. Te vou a poner por luz de las gentes. Esta é a vocação de Isaías. Jeremias: antes que eu te formara em seno materno, te conheci, e antes que nascieras, te consagrei, te puse por profeta a las nações. Então, se Pablo, não há nenhuma dificuldade de ter consciência de seu tamanho. Sou grande, sou como um profeta, o maior da terra de Israel. Essa é a minha vocação. Foi chamado no seno de minha madre para as nações. Por isso, a vocação de Isaías, de Jeremias, é a vocação de Israel, não é um personagem. E a vocação de Pablo está assumindo para ele também esta vocação, que é a vocação de Israel. Por isso, faz uma história concisa, sem dramatização. Por quê? Porque Lucas escreve 40, 50, 60 anos depois. Aí que tornar a história muito mais suculenta, com mais carne, mais material.
E também há que contextualizar um pouco o resultado, porque Pablo tinha uma dificuldade com o mundo das nações antes do Messias e tem uma outra dificuldade depois do Messias, isto é, encontrar um lugar. E isto, por isso, Pablo apresenta nessa situação, mas não está em contradição. Pablo vai dizer, então, mira, quando depois que descobre, segundo ele, sem subir a Jerusalém, onde os apóstolos anteriores a mim, e me fui à Arábia, depois que estava em Damasco, quando descobriu. De onde novamente volvi a Damasco. Por isso, Pablo estava em Damasco, volveu novamente a Damasco de Arábia. Logo, de aí, há 3 anos, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Cefas. Okay? Depois passa aí 15 dias, encontra 2 ou 3 que estão por aí. E depois de 15 anos, volve outra vez a Jerusalém. Para dizer, Pablo é um senhor um pouco autônomo, mas não é em contradição. É muito fiel a uma tradição que recebeu e faz uma interpretação única e nada podia estar em oposição a seu pensamento, porque era a teologia do Messias que é venido. Okay? Este é um elemento que creio que vale a pena ter claro. Então, a vocação de Pablo é algo interno da tradição judia. Assim, ele mesmo vai definir sua vocação. Se permite mais um pouco, outro elemento importante, creio que vale a pena ter claro. Pablo entendeu que a venida do Messias era o anúncio do final dos tempos. Pablo estava seguro que aí estava terminando o tempo. E ele teve a graça de estar em final do tempo. Estava seguro que veía o final do tempo. Então, o final do tempo será quando as nações entrarão em contato com Deus de Israel. Por isso, quando entendemos que Pablo é o único que hace por o mundo conhecido de seu período, para criar comunidades por todo o lugar. Queria terminar em Espanha, não terminou, mas a ideia é o final, a extremo, aos confins do mundo. Por quê? Porque o tempo estava, Pablo conhecia o programa de Deus. Se miréis, por exemplo, em Tessalonicenses, diz muito claro, que é a carta, a primeira epístola de Pablo, praticamente, ok? Tessalonicenses, que diz 4:15, 3:13, pero 4:15 fala diretamente, que nós outros que lo vivimos, los que somos dejados para a parousia do Senhor, não nos adelantaremos a los que dormiram. Ele depois conclui, e os mortos em Cristo ressurgirão primeiro, depois nós outros, os que vivimos. Pablo está esperando que as coisas terminariam e ele veria o final dos tempos. Isso todo Tessalonicenses em vários lugares. E Coríntios também 7, 1 Coríntios diz a mesma coisa. Por lo demás, que cada qual viva conforme lhe ha assinado o Senhor, cada qual como lhe ha chamado Deus. Aquele que é circunciso, permanece circunciso. Aquele que não é circunciso, permanece incircunciso. Quem está casado, permaneça. Quem não está, permaneça. Porque não há tempo para essas confusões. O que é importante, o que importa é o cumprimento dos mandamentos de Deus. O tempo é rápido, não há que ter tempo para outras coisas. Em Romanos diz em 13:11, aqui está a conclusão que Pablo conhecia o tempo de Deus. Esto teniendo en cuenta el momento en que vivimos, porque es ya hora de levantaros del sueño, que la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día se avecina. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas, revistámonos de las armas de la luz. Entonces, Pablo concluye que el tiempo es ahora, no hay más tiempo. E ele é uma responsabilidade. Por quê? Pablo vai ler e talvez aí depois deixamos para uma outra charla no ano próximo, quando seja possível, mas para entender então. Pablo vai ler a Bíblia, conhecia os profetas. O que diziam os profetas? Diz Isaías 2:2, por exemplo, que é um texto que Pablo cita também. Sucederá em dias futuros que o monte de la casa del Senhor será assentado em la cima de los montes e se alçará por encima de las colinas. Mira agora, confluirão a ele todas as nações e acudirão pueblos numerosos. Dirão, venid e subamos al monte del Senhor, a la casa de Deus, a casa del Deus de Jacob, para que ele nos ensine sus caminhos e nós outros sigamos sus senderos. Pois de Sión saldrá a lei e de Jerusalém a palavra de Deus.
Isto é, os pueblos vão venir a Jerusalém para adorar, cultuar o Deus de Israel. Eles, Isaías diz outra vez, em 45, convertíos a mim e salvareis, los de las extremidades de la tierra. Eu sou Deus, não há outro. E Tobias, mais interessante, que conclui, todas as nações do universo se volverão a Deus em verdade e lhe temerão. Abandonarão os ídolos que los extraviaram em la mentira de seus errores e bendicerão a Deus, al Deus de los siglos en justicia. Mire, entonces, Pablo hace una lectura que un cierto día, no sabía cuándo, las naciones van a vir de manera, por la gracia de Dios, van a vir a Jerusalén y reconocer el Dios de Israel. Este es el elemento fundamental para isso está anunciado, isso é segundo as Escrituras. Quando mireis, por exemplo, o que dijo em Tessalonicenses 1:9, é isso que Pablo está vendo. Eles mesmos contam de nós outros qual foi nossa entrada a vosotros. Mira agora. E como nos convertisteis a Deus tras haver abandonado os ídolos para servir a Deus vivo e verdadeiro. Então, se Pablo vê que o anúncio profético, os anúncios proféticos, está se realizando agora, quando ele está caminhando por as comunidades e anunciando a boa nova que o Messias vive. Quando ele sente esse movimento, que o tempo é a hora, e as nações estão reconhecendo o Deus de Israel, e o texto de Tobias e todos os profetas que falam que um dia as nações vendrão a Jerusalém e reconhecerão o Deus de Israel, nada, não está escrito que terá um dia programado, como hacemos isso hoje, por exemplo, para a vacuna, okay? Há um dia programado e todos vão para a vacuna. Não temos um dia programado para ser a circuncisão de todos. Não existe isso no pensamento profético. As nações vendrão como nações e permanecerão como nações, porque o tempo é final. No momento que eles reconhecem o Deus de Israel, está aí terminado o plano. ¿Por qué la circuncisión? La circuncisión es para el pueblo judío, para ser señal entre las naciones. Pero cuando las naciones todas reconocen, el judío permanece con la necesidad de hacer su señal como alianza con Dios. Las naciones han otro proceso para hacer la alianza. Entonces, Pablo entende que los profetas anunciaban un día, y Pablo entende que ese día ya llegó, porque la gente está descubriendo, veniendo, por ejemplo, y esto es el elemento fundamental, que não estava no judaísmo para aqueles que veniam, que conviviam com o judaísmo. Os prosélitos, os temerários de Deus, os simpáticos ao judaísmo, eles eram pessoas de dois níveis. Eram semi-judíos, porque tinham uma preferência, uma simpatia às leis judias, pero permaneciam com o mundo pagano, com a vida pagana normal. Pablo vai criar esta teologia única, que é, para venir seguir o Deus de Israel através de Jesucristo, há que abandonar completamente o mundo pagano, que era um risco de vida, porque eles deviam abandonar não somente o costume, havia que abandonar o Deus, e cada cidade pagana teria o seu Deus, tinha o seu governo, que era representante de Deus, teria que romper com a estrutura, com sua identidade. Era um risco de vida. Mas para Pablo, no final de tempo, o risco estava valendo a pena. Por isso, temos, então, uma teologia de Pablo, que é uma teologia de inclusão das nações. As nações vão receber o que é as promessas de Israel. Israel sustenta as nações, ok? Israel não perde seu lugar, pero a realidade de Israel está aberta e as nações vão participar, associar as promessas de Israel. Então, Israel, as nações vivem com Israel, mas não se torna Israel. Ok? Então, aí valeria a pena um trabalho lento, tranquilo com a carta aos Gálatas, porque aí temos o elemento fundamental, e termino aí, que Paulo vai discutir. Paulo tinha na comunidade, não existe uma comunidade de Gálatas, existe uma região da Galácia. Paulo escreve esta grande região da Galácia, não é uma comunidade.
E aí, nessa grande, havia toda uma comunidade muito antiga do judaísmo de Asiás. Por isso, temos judeus que são judeus normais que não sigam Jesus. Há judeus que são judeus normais que seguem Jesus. Há paganos prosélitos, por isso estão cerca do judaísmo. Há paganos que seguem Jesus. Seria então se pagano, ex-paganos. Existem paganos, ex-paganos, isso é, paganos que permanecem paganos, porque não são judeus, pelo que hicieron a circuncisão. E há paganos que seguem Jesus e que não hicieron a circuncisão. Por isso, esse é o grande conflito que temos agora para resolver. E Pablo vai trabalhar com essa situação, dizendo que o mundo judío é uma realidade cerrada, o mundo das nações é uma realidade cerrada, os dois se interrelacionam e os dois se completam. Um salva o outro, mas um não pode desaparecer em função do outro. Por isso, a lei não é, a lei, quando Pablo está dizendo da lei, não é uma lei para os não-judeus. Para os não-judeus, a lei judia não funciona, não é valor, porque Jesus vino para abrir e dar um espaço, porque as nações são hijas e hijos através do pneuma, não é através da tradição judia, que é da carne. Então, aí temos toda a problemática da situação que vai criar Pablo depois com essa situação, sobretudo com as duas cartas aos Romanos e cartas aos Gálatas. Nas outras cartas, temos alguma situação, mas não é aí o problema, porque Pablo está tratando, discutindo questões mais de ordem administrativa ou particular da comunidade específica. Mas a carta aos Gálatas teria o problema de ser judío ou não ser judío, de seguir Jesus haciendo a circuncisão ou não haciendo a circuncisão. E Pablo vai estar claro. Para Timoteo, hace a circuncisão porque é judío. Para Tito, não hace a circuncisão porque é grego. Isso é o princípio fundamental. Mas os dois não estão em contradição. Em Jesus, há uma abertura agora, onde as promessas de Israel é aberta e as nações são partícipes dessas promessas, ok? Aí, para dizer que é muito rápido, não é completo. Estou na página 22, teria mais 20 e troca páginas, mas isso é para uma próxima vez. Paro por aqui, deixo somente as perguntas abertas, se queréis. Por favor. Muchas gracias, hermano Helio. Gracias por su esfuerzo de resumir tanta información en tan poco tiempo. Realmente ha sido muy útil y muy esclarecedor su exposición, porque, como sabemos, tradicionalmente se ha dado por supuesto que la aceptación de Jesús o de Cristo por parte de Pablo significa el rechazo del judaísmo o de la Torá, y esto clarifica mucho ese prejuicio. Tal vez mientras la gente se anima a plantear preguntas, que la pueden hacer levantando la manita en forma electrónica mediante el sistema, o también por escrito, como lo hemos hecho en las anteriores conferencias. Pero para ir un poco clarificando el asunto, me gustaría plantearle una primera pregunta. ¿Existen textos en los que Pablo desacredita la ley y la Torá y su observancia y la sitúa como en oposición de Jesús o de Cristo? ¿Cómo explicar esto a partir de lo que usted nos ha expuesto? Gracias. Ok, gracias. Creo que são tantas, não? Como temos uma parte onde é positivo e temos a mesma parte também negativa. Por exemplo, há uma frase interessante onde no capítulo 6, Gálatas, capítulo 6, versículo 13, onde Pablo habla justamente da circuncisão e não circuncisão. A afirmação de Pablo é, pois, nem sequer esses mesmos que se circuncidam cumprem a lei. Só desejam ver-os circuncidados para gloriar-se de vossa carne. Mira, há um problema aí. Pois nem sequer então, se eles que são circuncidados circuncidam, não cumprem a lei, por que teremos que fazer a circuncisão? Isso é algo que está falho, né? Primeira coisa que deveríamos ler Pablo habla solamente para os gentios.
Não está falando, Pablo, não há público, nunca público judeu, ok? Quando habla com Pedro, está falando porque há problema com os gentios. Ele não escreve para os israelitas, não escreve para os judeus, e para ele Israel está assegurado, completamente assegurado, ok? Pero quando está dizendo, pois nem sequer esses mesmos que se circuncidam cumprem a lei, primeira coisa, Pablo está dizendo que a lei que está dizendo, qual é a lei de Pablo? Não é a lei Torá. Pablo utiliza a expressão sempre nomos, pero isto não é a mesma coisa todo o tempo. A lei Torá é grande, as leis pequenas são pequenas torot, se queres, pequenas torás pequenas, ok? Então, qual é a lei da circuncisão? Que Pablo está muito tranquilo, porque ele, quando em Filipenses, vai dizer, quando ha hecho a apresentação, eu sou circuncidado el 8º dia. Isto é, segundo a lei. Qual é a lei? Gênesis 17:12 diz que a los 8 dias será circuncidado entre vosotros todo varão. Por isso, é o 8º dia. Não venga circuncidar depois de grande. Não é a lei. Então, se aqueles que queriam em Gálatas circuncidar, podem circuncidar, mas será uma operação, não será circuncisão. Porque a circuncisão é para os judeus em 8º dia, como eu o he hecho, não fora do contexto. Por isso, a lei de 15 dias, um mês, 30 anos, não é mais lei. Isto não vale nada. Essa circuncisão não há nenhum sentido para ti. Okay? Então, é para dizer que Pablo faz uma leitura em contexto de onde estás. Por exemplo, várias situações onde de novo declara todo homem que se circunda que queda obrigado a praticar a lei. Bom, isso é normal, que há que fazer. Há que ter claro, se em Romanos, que algumas vezes esta frase vem, ou então em Gálatas, que está todo o tempo esse problema da lei, é para os não judíos. Ou então, por exemplo, o caso no capítulo 4 de Gálatas, das duas mulheres, das duas alianças, Agar e Sara, onde temos o problema de la hija de la Jerusalém, de la Sinai, de la tierra e de la Jerusalém celeste, e nós outros somos a celeste. Por exemplo, aí é o caso típico também, que há uma história, todo argumento que explica que Ismael tinha uma preferência sobre Isaac. Ismael foi circuncidado adulto, Isaac foi circuncidado mais jovem, e por isso há a discussão. Essa mesma discussão Pablo traz como um exemplo, como uma alegoria de trabalho, para explicar que aqueles adultos que estão em Gálatas, que são paganos, pero como Ismael ha hecho a circuncisão mais tarde, eles tentam dominar aqueles paganos que não querem, segundo Pablo, não devem circuncidar-se. Eles pensam, como Isaac, que teriam poder sobre os não circuncidados. E Pablo vai fazer isso. Por isso, há que entrar no contexto de Pablo, o conhecimento que teriam eles das histórias bíblicas contadas de maneira oral, e aí Pablo saca um exemplo prático do mundo que eles conheciam. Se nós outros não conhecemos o argumento que havia a discussão aquele que ha hecho a circuncisão adulto e que dominava aquele que não havia circuncidado, este é o exemplo de pagano que ha hecho a circuncisão e pensava que era o melhor que aquele que não teria circuncidado. Pablo vai dizer, a tua circuncisão não vale nada, a lei da circuncisão para ti não tem sentido, pero não estamos falando do judaísmo, estamos falando de problema para grupo ou na realidade, nações, de onde a lei não foi pensada para eles. Então, ao judeu, sim. Ao não judeu, não terminantemente, absolutamente não. Não há valor, não há sentido. Se não respeitamos a vocação de nações, Cristo vino, morreu, ressuscitou por nada. Esvazia todo essa reencarnação. Por isso, Pablo está violentamente contra toda a atividade desse corpo, ok? Por isso, há que ter a leitura muito atenta, lentamente, para saber a quem Pablo está falando. Podeis ver toda a carta de Gálatas, o problema, como resolver o problema das nações, ok? Não é para resolver, não está pensando nunca em judaísmo. O judaísmo está assegurado. No judaísmo não há problema. O problema está como associar as vantagens que está para o judaísmo
ahora para as nações. E Pablo hace isso de maneira muito tranquila, dizendo: las naciones a una vocación, permanezcan vocación naciones. Los judíos a una vocación, permanezcan tal cual está aí previsto já segundo a lei. Okay? Exemplo típico é isto. Timoteo hace la circuncisión, não estava circuncidado, pero para venir com ele teria, porque é um judío. Pero ele habla de maneira muito clara no início da carta aos Gálatas: Tito, que estava comigo, não foi obrigado a circuncidar-se, porque era muito claro que ele não deveria circuncidar, porque era um grego pagano normal. Então, esse é o ponto de referência todo o tempo. Por isso, a lei, se quereis imaginar que para Pablo a lei não teria sentido, podemos ler o Hechos de los Apóstolos, capítulo 21, onde apresentaram esta questão. Os irmãos estão dizendo que não cumpre a lei e que não anuncia, que está dizendo que as leis de Moisés não há sentido. Nós outros, da comunidade de Jerusalém, sabemos que é mentira, pero para confirmar que é mentira, temos aqui alguns amigos, companheiros que devem fazer os votos em templo, de raspar a cabeça e tudo isso. Por favor, vai com os companheiros, apresenta diante do templo, hace segundo a lei de Moisés. Isso termina as falsas informações. E assim é hecho Pablo, então, no capítulo 21 de Hechos de los Apóstolos. Para dizer, não há discussões sobre esse aspecto. Agora, nós outros que venimos de uma tradição anticristiana, e por isso anti-judia, fizemos uma interpretação muito cômoda para nós outros, onde nós outros teníamos uma preferência sobre os judeus, ao ponto de substituir os judeus na história. Então, Pablo também podemos sacar frases, textos de Pablo para justificar esta posição. Esse é o trabalho que a igreja está fazendo nos últimos anos, de tentar poner Pablo, Jesus, a igreja primitiva, em seu contexto natural, que é um contexto judío normal. Muchas gracias, excelente. Tiene la palabra Diego. Adelante, Diego. Gracias, don Hernán. Bueno, hola, Helio, porque no lo saludé al principio. Gracias. Más bien con felicitarlo, porque con la charla me volví a sentir como si estuviera ya en Israel. Yo también, ahora, yo también en Israel y también en Costa Rica. Muy bueno, muy bueno. Helio, mi pregunta es la siguiente. ¿Es posible que Pablo haya utilizado un poquito de influencia griega, verdad? Por el estudio que él obtuvo antes, ¿verdad? Aparte del judaísmo. ¿Es posible que haya utilizado la influencia de la filosofía griega en su teología, en sus escritos? O sea, la pudo haber utilizado en las comunidades o las personas, digamos, a que él escribe, digamos, como Tito o Timoteo, que no eran meramente judíos, que eran griegos o paganos, ¿verdad? Más que todo. Esa es mi pregunta, mi inquietud. Okay. Mira, sei que uma grande parte dos estudos de teologia se ocupa da retórica grega, da filosofia grega, da literatura grega, tanto no contexto grego, porque é verdade que no momento de Pablo, não somente de Pablo, depois da conquista grega com Alejandro el Grande, o mundo persa que se tornou praticamente grego. E se não fora esta expansão grega, que a língua grega se tornou a língua única, o inglês do momento, então, creio que se não fora esta expansão grega, não havia seguramente a tradução da Septuaginta, da Bíblia nos 70, e não teríamos certamente o cristianismo, porque o grego facilitou, a comunicação grega facilitou, uma vez que a Bíblia estava traduzida em grego, facilitou o judaísmo entrar no mundo grego. Isto é, onde estava a cultura grega, teríamos comunidades gregas. Evidentemente que o resultado não é inicialmente com os gregos, o resultado é quando venimos do exílio da Babilônia. Alguns, aqueles que tinham menos condição econômica, vieram para Jerusalém e reconstruir Jerusalém e o templo. Então, na outra parte, a grande parte, que tinham condições, estava livre para ir em todo lugar, não havia necessidade de passaporte. Por isso, eles foram onde havia condições melhores de terra, econômica e tudo isso. Este estabelecimento criou, então, as bases do judaísmo, da diáspora, do período do Segundo Templo até o final, ok? E isto criou, então, as bases para o início do cristianismo. Pablo, então, conhecendo, vindo do mundo grego,
él va a trabajar el mundo que él conocía. Y él va a hacer un trabajo porque el mundo que él conocía. Havia las sinagogas, y gran parte de las sinagogas eran mantenidas no por los judíos. Había, por ejemplo, comunidades donde había 3, 4, 5, 10 familias judías. Había 30, 40 familias griegas, que eram os prosélitos, que viviam ao redor da sinagoga, mais ou menos como judíos, permanecendo em duas partes, judíos e não judíos. Então, Pablo empieza seu trabalho solamente em comunidades, em lugares onde havia uma sinagoga, exceto uma vez na Grécia, apenas, pero todos os lugares eram lugares onde havia comunidades judias e onde os paganos estavam frequentando as sinagogas judias. Então, o universo grego é a base para a comunicação primeira do anúncio de Pablo e depois das comunidades que vêm depois de Pablo. Por isso, certamente, elementos gregos, a maneira de pensar, a dramatização de Pablo, tudo isso são elementos naturais da literatura grega. Ele conhecia os elementos, os deuses gregos. Pablo, há que ter claro também, Pablo creía en la existencia de los dioses, pero Pablo sabía que el Dios de Israel era el mayor. Pero Pablo sabía también que un Dios griego existía para los griegos. Por eso, ese elemento es un elemento solamente para quien tiene cultura griega que podía trabajar. Por isso, quando ele vai fazer o discurso, o Deus desconhecido que está aí, eu hablo deste Deus. Este é um conhecimento, não é um conhecimento semita, é um conhecimento grego, ok? Então, para dizer que Pablo utilizou de maneira muito inteligente todos os elementos de pensamento, a retórica também grega, isso é evidente. Mas não há que ter claro que a teologia de Pablo, a teologia, quando pensou el elemento Dios, el elemento plano de Dios, el elemento vocación, isto foi graças às escrituras, a partir da tradição de Israel e a partir da oralidade que interpretou as escrituras de Israel, isso dentro de um contexto completamente judío. Não é pensamento grego. Pero los suportes, isso evidentemente estou de acordo que são suportes gregos, porque a gente falava esta linguagem, entendia desta forma. Por exemplo, hoje, se queres comunicar com um judío em Israel, há que ter uma cultura judia de aqui. Se vem com uma cultura latino-americana e tenta falar com a maneira americana, latino-americana, para um judío de aqui, para negócios, e tudo, não funciona. Não funciona. Eles são diretos, não há distinção entre valores maiores e menores. Por isso, para o grego tinha outros elementos. E isso Paulo utilizou, porque senão não passava de mensagem. Isso estou de acordo. Sim. Pero não perder de vista, a teologia não é grega. A teologia é judia tradicional, ortodoxa, como tinha os judaísmos de terra de Israel. Muchas gracias, Helio. Gracias a ti. Le tiene la palabra Melvin Cabero. Adelante, Melvin. Sí, muy buenos días al hermano Helio. Muchas gracias por la charla. Probablemente del Nuevo Testamento, Pablo es la persona que más admiro yo. Y eso que hay muy buenos personajes como el mismo Juan el Bautista y San Juan. Pero es que yo creo que Pablo es como fuera de serie. Francamente, una persona muy polifacética, como usted dice, muy difícil abarcar ahí toda en un poco tiempo todo lo que Pablo realizó. Hay que tomar en cuenta que Pablo era fariseo, era ciudadano romano, que era teólogo, o sea, una persona culta, hablaba varios idiomas. Y por eso pues, me suena un poco extraño cómo el oficio de Pablo era de hacer tiendas. Como que contrasta esa imagen erudita y de una persona muy preparada para tener un oficio, pues no es que esté menospreciando, pero probablemente me imagino que era para ganarse la vida en sus comienzos, porque era como para que estuviera en otro nivel con su conocimiento. Pablo para mí representa casi como un superhéroe, pero de carne y hueso. Más o menos los que tenemos ahora, un Superman, un Batman, pero real.
porque él fue siempre muy consecuente con sus pensamientos. Antes de convertirse antes de perseguir cristianos, como después, porque antes los perseguía para matarlos. Ya luego, cuando se convierte, es todo lo contrario, y tan es así que Pablo es apaleado, es encarcelado, aprovecha el tiempo que está encarcelado para hacer sus cartas, apedreado, por donde no viaja Pablo, ¿verdad? Creo que algo que paraliza al ser humano es el miedo. Sin embargo, Pablo nunca, por lo menos no lo expresó. Entonces, por eso yo casi considero a Pablo una figura por encima no pareciera un ser humano, porque su obra es demasiado monumental. Y quisiera finalmente hacerle una pregunta, que si esa revelación que tuvo Pablo de Jesús cuando va camino a Damasco, si hay algún midrash o los exégetas como que se han interpretado, porque lo único que tenemos es que Pablo dice que Jesús le habló. Los que iban con él escucharon el estruendo, pero no, el único que escuchó la voz de Jesús, donde le dice, Pablo, ¿por qué me persigues?, fue Pablo. Entonces, no sé, tenemos que atenernos a lo que dijo Pablo, ¿verdad? Es el único testimonio que tenemos los cristianos, pero no sé si ha habido algún midrash, algún exégesis en ese sentido que nos aclare si realmente, no sé, es difícil, o interpretar si fue realmente Jesús el que le habló, o es una especie como no sé, alguna otra interpretación. Muchas gracias. Mira, sí, rápidamente, la idea que dijo, no, Pablo no está de acuerdo que es un Superman, pero él ha hecho, es verdad que su esfuerzo es algo extraordinario físicamente hablando, y conocemos que Pablo tenía algunas enfermedades también que impedían físicamente algunos movimientos. Por ejemplo, es con esto que él empezó la comunidad de Gálatas. Estava passando por aí, se quedou enfermo e quedou aí 3 anos. E 3 anos com enfermidade, por isso fundou a comunidade, as comunidades na Galácia, por um problema de enfermidade, ok? A presença de Lucas, que parece ser muito segura, que caminhava com ele. Lucas era um médico e certamente teria uma função também de assegurar um certo equilíbrio. Qual seria esta enfermidade? Não sabemos, não há meio de especular, toda especulação, mas Paulo hace entender que teria um problema físico com dificuldades. Por isso, pero superou tudo isso a partir de seu trabalho, sua viagem, tudo isso, enfim. Esse é um dado que é importante. Segundo hecho, creio que é importante guardar presente. Então, como disse antes, o discurso do relato de Lucas, que é um relato construído 50 anos depois da história de Paulo, que tenta responder a vida de Paulo em relação às nações. Então, por isso, nos capítulos 9, 22, 26 de Hechos de los Apóstolos, recupera um pouco esses dois polos, isto é, o mundo judío de Pablo e o mundo das nações. Pero vale a pena guardar a frase que vem de Gálatas, onde ele, praticamente, aí está sua definição. Isto é a autoridade. A definição é que del seno materno já foi elegido por Deus para a missão a las nações. Aí está o ponto. A gente que trabalhou um pouco pensa certamente que, sobretudo, Áquila e Priscila, que haviam já descoberto a fé e veniam de Roma, e certamente na expulsão da dificuldade criada por Roma nos anos 40, eles vieram, não sabe quando, mas certamente eles se encontraram com Pablo, ou gente desse nível, judeus, que trabalharam com Pablo um pouco a fé judia, a perspectiva messiânica. E a partir desse convívio, desse período, diria, de retiro que ha hecho Pablo em Damasco ou em algum lugar, aí ele descobriu a fé, ok? Isto é, descobriu a fé em Messias, aceitou que isso era algo importante e a partir daí dedicou sua vida total 100% a essa descoberta. Mas não há outra explicação,
não conosco, há muita especulação que vem do século terceiro, quarto, como o Evangelho de Pablo e tudo isso, mas isso já não é mais, não corresponde mais a algo fundamental. O que a sua pergunta, João Pablo, que teria a pergunta final? Não, creio que existe, não temos algo específico, senão ter claro que o escrito sobre Pablo é Pablo mesmo que escreveu, e creio que aí está, não podemos fazer Pablo dizer coisas que ele não quis e não havia necessidade de dizer. Muchas gracias. Tiene la palabra Hilda Murillo. Sí, gracias. Desde el punto de vista de que Pablo, como judío ortodoxo, lleva este mensaje a las naciones de que Jesús es el Mesías y de que las naciones acepten a este Jesús como Mesías y dejen la idolatría. Siguen siendo estas integrantes de estas naciones ciudadanos, por llamarlos de alguna forma, de segunda categoría, porque no son judíos. Y o Pablo los ve todos por igual, todos reunidos ya bajo esa luz del Mesías. O sigue habiendo esa diferencia, no sé si me explico, sigue habiendo esa diferencia, ¿verdad? Porque estas naciones, aunque acepten a Jesús como Mesías, no son judíos, no, y por eso él dice, no es necesario que se circunciden, ¿verdad? Porque no se trata de eso. Pero entonces existe bajo esta mirada de Pablo siempre esa diferencia, Helio. Gracias. Sí. Mira, ok. No, para Pablo no hay más privilegio. Pero nadie vai perder su privilegio. Entonces, el judaísmo permanece fundamental y con las promesas aseguradas a Israel, y las naciones cuando entran, aceptan ese elemento que es el Dios de Israel con toda su economía de Dios de Israel, ellos pasan delante de Dios ser ciudadanos del reino de Dios, como un israelí es ciudadano del reino de Dios. No es segunda categoría. Antes, sim, o judaísmo, prosélito é cidadão de segunda categoria porque estava permitido a esse prosélito a permanecer com sua prática idólatra. Agora, para Pablo, não há mais essa possibilidade. Se por exemplo, tenéis claro, no final do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, Pablo vai dizer, por exemplo, Jesus, a venida de Jesus é a destruição de los demônios, de los ídolos, isto é, de los deuses inferiores, porque Pablo acredita que havia deuses inferiores, pero a venida de Jesus seria a destruição final de los deuses inferiores, o tempo final, não há mais deuses inferiores, serão todos dominados por Jesus, porque agora Jesus, há que ter claro, Pablo entendeu que a venida do Messias não transformou a história, pero por isso que Pablo entendeu que o Messias volveria imediatamente a hora gloriosa para terminar seu trabalho. Então, Pablo não está preocupado no Messias que vino, Pablo está preocupado no Messias que volve. Isso, o tempo é muito curto para Pablo, por isso são duas realidades. Aí, nesse momento, aqueles que aceitam na hora a venida do Messias entram no mesmo nível. O judaísmo não perde nada e as nações ganham todo. Ok? Esse é o ponto fundamental. Se mireis o capítulo 11 de Romanos, Pablo faz uma leitura que é equivocada, que hacemos às vezes, mas está claro aí o processo. O processo estão dois correndo, ok? Imaginemos que Pablo é esportista também, aí utiliza a linguagem grega esportista que Diego falava agora. Então, os dois estão correndo, ok? Mas o judaísmo corre muito mais rápido, porque há a lei, há todo o processo. Eles, delante de Deus, são os mais, normalmente serão os primeiros, porque está tudo com eles, as promessas, a glória, o culto, todo, a revelação está com. Então está correndo. O que hace Pablo? Pablo entende que o reino de Deus é para todos. Israel é seguro. As nações há que chegar
¿cómo hace para las naciones llegar? Mira lo que ha hecho Pablo. Dice entonces, pergunto yo, ¿es que han tropezado? Mira, tropezar en portugués creo también en español podemos imaginar que alguien cuando tropeza tenta cair, mas não cai. Tenta levantar e não levanta. Pero há essa dinâmica de não estás bem, pero não está por terra, pero não está tranquilo para caminhar. Está tropeçando. Esta é a imagem do corredor que perdeu o ritmo. Deus causou uma queda de ritmo, uma lentidão, é isto que aconteceu. É uma imagem que Pablo produz. Pero eles não caem, não permanecem caídos, não é caído, não permanece cambaleando, não permanece tropeçando. É solamente um movimento que Deus criou para esperar o outro que está vindo muito lentamente, que são as nações, para alcançar, para chegar juntos. Por isso Pablo continua depois. E há uma imagem que não é boa, que não é interpretada bem, porque quando ele habla de uma rama que é injertada en la planta, en la olivera, conocéis bien, y cuando hacen, estoy imaginando solamente, ¿ok? Hay una planta, un árbol que está aquí, hay varias ramas. Cuando se hace el injerto, los especialistas, ¿qué hacen los especialistas? Ellos no cortan la rama, não cortam. Podem abaixar um pouco da rama que existe para meter uma outra no tronco, aqui dentro, pero vai injertar dentro do tronco. Essa é a imagem de Pablo. Isto é, há uma árvore normal que é o judaísmo, dentro há este lugar para meter uma outra que são as nações que entraram. Pero de aí não cortou, para ser um enxerto não corta. E nós outros imaginemos que foi cortada. Não, há um movimento que é feito com algumas ramas para ter lugar para penetrar, para meter aí a rama. Essa é uma imagem que está também por detrás de Pablo. Há que ler isso de maneira muito clara. Pero ele continua a leitura do 11 seguindo, depois. E se as premissas são tantas, também a massa será santa. E se a raiz é santa também. Bom, primeiro a ideia, guardem a ideia. Então, a caída ha traído, se este tropeço possibilitou que as nações encontrem a salvação, imagina quando o judaísmo, então, volver a caminhar normal. Okay? Imagina essa ideia. É muito bonita, mas é teológica. É assim que Paulo entende. Mas depois continua no final, onde está o 25. Pois não querem governar, ele é endurecimento parcial, endurecimento, isto é, alguém que tem as coisas, não é que se tornou cego, é que tem, por exemplo, há uma guerra, a população diz, teneis seguro, tranquilos, mas não desesperar, duros, manter, essa é a ideia. Então, Israel não desespera porque está tropeçando, se mantém. Então, se esse movimento que Israel faz vai durar até que entre a totalidade dos gentiles, isto é, as nações serão salvadas nesse momento. Assim, mira a consequência. Israel esperou, as nações chegaram, agora todo Israel está salvo. Essa é a confirmação. Assim, todo Israel será salvo, como diz a Escritura. Assim, e aí, mira, que nesse momento, Paulo, del 9 al 10 e 11, não habla de Jesus. Está falando do mistério de Deus. Então, Deus criou uma dinâmica para Israel tropeçar um pouco, esperar um pouco para dar lugar, esperar as nações para os dois chegarem juntos e para concluir o plano de Deus. E no momento que as nações descobrem o Deus de Israel, todo Israel está salvo. Isto é, a missão de Israel é ser luz para as nações. As nações viram a luz que reflete a partir de Israel, ora todo Israel está salvo. Esse é o texto de Paulo. Por isso, não há cidadania segunda categoria. Todos são cidadãos. Mas é ter claro, quando as nações tornam cidadãs, Israel permanece cidadão. Não há ser um equívoco de compreensão. Okay? Por isso, a teologia de Paulo é uma teologia da inclusão. Não é de la exclusión, es de inclusión. Ese es fundamental. ¿Está bien? Gracias. Muchas gracias. Yo voy a aprovechar para, aunque usted ha explicado bien el asunto, pero para clarificar aún más y en la misma línea de Hilda,
¿cuál puede ser la diferencia, si existe alguna diferencia, entre los judíos que dijeron no y los judíos que dijeron sí? Y lo presento la duda porque he oído a algunos teólogos aquí en Occidente que señalan que los judíos que dijeron sí pueden precisamente salvarse a través de la aceptación de Jesucristo, abandonando precisamente su fe. Entonces me gustaría como que usted precisara o explicara un poquito más ese detalle, que creo que es útil que quede claro. Gracias. Ok. Mira, entonces, mira, esta frase final que terminei de ler seria uma resposta também. Volto depois a outra. Para dizer, então, que quando habla de Israel, está falando de todo Israel. No momento que a mensagem de Jesus chega às nações, as nações, segundo o profeta Isaías, voltem para reconhecer o Deus de Israel, nesse momento, todo Israel é salvado. Então, não há grupos, não. Esta leitura que ele me dijo é verdade, é a comum, é a mais equivocada, pero a que mais temos presente no mundo cristiano. Okay? Pero é a mais equivocada do ponto de vista de Paulo. Okay? Se tenéis, por exemplo, o capítulo 3 de Romanos, o capítulo 3 a partir de 27, Pablo faz uma leitura mostrando os dois mundos, 3, 27 e 31, por exemplo. Onde está então o direito de gloriar-se? Que é eliminado? ¿Por qué ley? ¿Por la ley de las obras? No, por la ley de la fe. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, sí las obras de la ley. Mira, vai por aí a ideia da lei. Mira, agora a discussão. Estão pensando que Pablo está contra a lei. Pero Pablo vai responder se temos a pergunta. ¿Acaso, mira aí, acaso Deus lo es únicamente de los judíos? E não também de los gentiles? Isto é, o problema da lei é um problema para os judíos. Nós outros estamos falando do problema da fé. Deus é um Deus da lei seguro, mas acaso é somente de los judíos? Não. Portanto, é também da fé. Por isso, continua todavia. Se, por certo, também de los gentiles, porque não há mais que um solo Deus que justificará a los circuncisos, fora, sem passar por la fé, e los incircuncisos, por meio de la fé. Então, por la fé privamos a lei de seu valor? Isto é, temos as nações através da fé, vamos privar o valor da lei? Responde Pablo, de nenhum modo, mas bem la consolidamos. Isto é, a fé mostra que temos dois aspectos. Como a lei mostra que a vocação de Israel é para as nações, e para as nações não está a lei. Quando as nações vivem sem a lei, mas através da fé, que é a fé de Abraão, não é a fé em Jesus, que é a fé de Abraão, então aí consolidamos a fé. Pero no 4:16 conclui outra vez Pablo, Romanos 4:16. Por isso, depende da fé para ser favor gratuito, a fim de que a promessa quede assegurada para toda a posteridade, isso é, daqueles das nações. Não tão solo, ver outra vez, não tão solo por los de la ley, sino também por los de la fe de Abraão. Aí está a fé. Qual é a fé de Abraão? Das nações. Por que das nações? Porque Abraão recebeu a fé antes de fazer a circuncisão. Então, Abraão é o modelo das nações antes da circuncisão. A lei vindo depois que constituía um povo, depois de circuncidar-se, depois do nascimento de Isaac. E conclui, então, também los de la fé de Abraão, padre de todos nós outros, como diz a Escritura, te constituído padre de muitas nações, padre nuestro delante aquele a quem creyó. De Deus, ver agora então, de Deus que dá a vida a los muertos e llama a las coisas que não são para que sejam. Isto é, as nações é uma realidade que não era. Com a fé agora, com a abertura messiânica, as nações passaram a existir. Isto é, uma realidade sem Deus é uma realidade morta. Uma realidade com Deus é uma realidade viva. Por isso, o Deus é também da lei e também da fé. O Deus dos judeus também é o único Deus para todos. Mas não há aí uma acepção dizendo, Pablo não trabalha essa questão. Isso é uma interpretação
mal hecha, pero es más una ideología que una teología. Pero isso não é raro, isso é muito presente em nossa teologia. A ser uma teologia cômoda, onde nós outros somos os únicos, e que a salvação depende somente de estar com nós outros. Isso não é Paulo, isso não é a igreja primitiva, isso não é uma teologia séria. Pero estou de acordo, isto é que normalmente temos em nossa formação básica. Pero aí estão os textos. Paulo guarda os dois. Deus não é somente da lei para os judeus, Deus é também por la fé dos paganos. Deus não é somente da lei outra vez, mas Deus também é da fé de Abraão, que creu em Deus antes de circuncidar-se, que é o modelo nosso, isto é, o Padre de todas as nações, que não aqueles que vêm segundo a carne, como Jesus, ele vem segundo o Espírito, que é a partir de Jesus, que o Espírito é dado, é pneuma, baja. ¿Está bien? Muchas gracias. Tiene la palabra David. Adelante, David. Gracias, don Hernán, y buenos días al hermano Helio. Muchas gracias David, por la presentación. ¿Qué tal? Un gusto y buenos días a los amigos y amigas del centro que nos están en la charla. Un elemento puntual, porque la presentación nos da para discutir muchos aspectos interesantes. Al inicio, usted mencionaba sobre y constantemente se refirió al tema del mesianismo, ¿verdad? Y las ideas mesiánicas que Pablo demuestra en sus documentos. A mí me surge la pregunta, y yo tal vez sea un poquito amplio el tema, pero no sé si habrá alguna manera de brevemente referirse a cómo situar la idea o las ideas de Pablo sobre mesianismo dentro del judaísmo de la época y tal vez no sé si se puede hacer algún tipo de relación con los evangelios. ¿Cómo comprende Pablo la idea de mesianismo? Porque entiendo, hemos estudiado un poquito que en el siglo I bullían, ¿no?, diferentes perspectivas mesiánicas, algunas más vinculadas al sacerdocio o algunas más políticas. Y cuando Pablo habla, a veces pareciera darla a entender que hay ya una elaboración, ¿verdad?, teológica que va enriqueciéndose sobre Jesús mismo, ¿no? Entonces yo me preguntaba cómo situar a Pablo dentro de esas corrientes mesiánicas. No sé si será posible, porque puede que sea muy amplio. El tema es interesante. Mira, hay un grupo, perdón que estoy mirando, no es para tentar encontrar, que justo ahora perdí algunos libros que estaban aquí a disposición, pero solamente, por ejemplo, Shirley Lucas, que de concepto de Messiah en las escrituras del judaísmo y cristianismo, después Cristo entre los Mesías, o también, después Pablo, el problema de los gentiles, y ahora el último que no terminé, que salió ahora en hebreo, que está a discusión mesiánica, que es para mostrar un poco el problema mesiánico que está. Pero son 10 libros que son actuales ahora sobre el Mesías que tengo aquí. No era para complicarte la vida, no. Só para dizer que o tema de Messias é um tema fundamental para o período do Segundo Templo. Conhecemos que a palavra Messias é uma palavra de ungido, sabemos muito bem. Alguns autores vão dizer que, na Bíblia, no período até o período do Segundo Templo, quando estamos dizendo Messias, não estamos falando do messianismo. Por exemplo, alguns estão dizendo. Cada um teria um sentido. Por exemplo, um rei que era ungido não era o Messias. El Ciro, que salió que ha hecho la liberación de la gente del exilio de Babilonia, después todos volvieron, segundo Isaías, él es un ungido de Dios, que eso no es la idea mesiánica. Bom, esas son interpretaciones posibles. Para decir que había en el judaísmo 3 o 4 modelos mesiánicos. Había un modelo mesiánico, que es el modelo un poco de los asmoneos, de los macabeos, esto es que recuperó un poco la idea mesiánica del hijo de David, el modelo de David, que hace la lucha, que va a expulsar a los romanos, y que a partir de una lucha muy bien organizada podemos liberar la nación. Y ahí sería el modelo del Mesías. Por eso, cuando Bar Kokhba, en 132, empezó la guerra, la lucha contra el período romano, con Adrianos, que será destruido completamente, el famoso Rabbi Akiva, que es el mayor de los rabis de la época, va a interpretar Bar Kokhba como el Mesías. ¿Por qué? Ele assumiu uma posição davídica, uma posição de los macabeus.
E era um modelo davídico muito importante, muito importante. Por isso, esse era um modelo. Havia um modelo que é o modelo de Daniel, do capítulo 7 de Daniel, era um modelo como um hijo do homem, mas era divino. Então, era um completamente outro Messias. Havia, por exemplo, o modelo do capítulo 53 de Isaías, do servo sofredor, sofria, mas com sofrimento vai purificar, liberar, redimir o povo. Por isso, era também um aspecto divino, mas uma outra posição. Ele era um David, era um Messias anti-davídico, porque se o David vai lutar, este de Isaías não luta por nada. Por isso, são modelos assim. E o Novo Testamento vai sacar todos esses modelos e pôr isso em Jesus. Ok? Assim, os componentes. É divino, é também da família de Davi, porque José é da família de Davi, havia necessidade também. Pero não é um lutador, assim, contrariamente aos zelotas, o grupo dos sicários e tudo mais. Pablo, estou trabalhando isso agora nos últimos tempos. Pablo não se preocupa com o Messias. Por isso, há uma discussão que quando ele diz Jesus Cristo, se está falando de um Messias enquanto Jesus Cristo, está falando um nome que vai ser um Jesus Cristo enquanto Cristo, mas não está trabalhando na ideia do Messias. Porque Pablo descobre Jesus como Deus encarnado. E esse elemento também é um elemento judeu, que está presente todo, de Isaías 2, 7 e 14, tudo isso, que há possibilidade dele ser encarnado, o príncipe da paz, Deus Todo-Poderoso, assim, ok? Então, para dizer que há elementos para discutir sem fim, mas parece que Paulo não está preocupado com um messianismo existente de seu período, ele está preocupado que, em um certo momento, ele descobriu na encarnação, Deus se encarnou e o tempo final chegou. Parece que para Paulo isso seria uma função também messiânica. Está claro para Paulo. É uma função messiânica. Mas ele não está mais elaborando onde ubicar este modelo. Parece que Paulo está despreocupado com os modelos existentes, pero que havia uma esperança messiânica, Paulo está de acordo, e que a esperança messiânica terminou quando ele descobriu a fé em Jesus ressuscitado. Está aí o problema de Paulo. Por isso, não é o lugar, parece, segundo os autores, de trabalhar o messianismo de Paulo e encontrar uma riqueza aí dentro. Porque Paulo a sua preocupação é que o tempo final chegou, é este o tempo messiânico. Isto vindo por Jesus, que verdadeiramente responde à ideia messiânica, pero ele não vai ser uma descrição de que modelo de Messias está aí em Jesus, porque haviam tantos e eles não estavam em harmonia para ter um modelo. Os evangelhos tiveram mais tempo, trabalharam 30, 40, 50 anos na elaboração da redação dos textos, e aí podemos encontrar uma certa harmonia, onde o servo sofredor também está para Jesus, o capítulo 7 de Daniel também está para Jesus, e também o modelo messiânico de David, não com a luta, pero da família, como todo o discurso que venia de David em sua sequência, e Jesus seria a sequência também. Por isso, os evangelhos conseguiram trabalhar este modelo, mas se fazemos perguntas dos evangelhos, temos certas dificuldades para indicar aí qual modelo, se não encontramos algumas contradições, porque é possível também encontrar contradições. Por exemplo, que José seria da família de Davi. O Evangelho diz que José não há participação biológica em nascimento de Jesus. Temos um problema. Então, por isso, a tradição vai poner mais tarde que Maria também, Maria era de família de Davi. Por isso está resolvido o problema que os evangelhos não resolveram. Mas isso é a tradição oral, os apócrifos que vão trabalhar. Então, creio que o tema é o tema, e não está resolvido. Estou imaginando que esses autores trabalham de maneira muito séria e analisando detalhes por detalhe, passando por Qumran, que é um foco interessante, Qumran, com a questão messiânica, o chefe da justiça, que é também um modelo messiânico, que está aí muito presente, não? Por isso não temos uma resposta sobre o caso, não temos resposta. Mas Pablo não perde muito tempo sobre esse elemento Messias, mas sim que o tempo messiânico chegou.
Muchas gracias. Ok, David, gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, si no hay más preguntas y participaciones, quiero darle las gracias al hermano Helio por su participación de hoy, excelente. Muy agradecidos, le agradecemos montones su colaboración, su tiempo, y ojalá que nos podamos ver por este medio, si Dios lo permite, el próximo año para seguir aprovechando de sus enseñanzas y su conocimiento. Y ojalá también vernos eventualmente en Jerusalén, ¿verdad? Que pronto se renueven los cursos por allá y poder participar de esa magnífica experiencia. Lo principal Muchas gracias a todas y a todos. Y buenos días y buenas noches a don Helio. Y muchas gracias a todos. Okay, gracias a Muchas todos. gracias. Estén bien. Gracias. Bueno, Gracias a todos y a todos. Gracias. Muchas Gracias a todos. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias a todos y a todos. Un placer. Firmata. Hasta luego. Saludos.